Nós vamos conversar hoje com uma pessoa extraordinária, é o Álvaro Chocair. Ele é uma pessoa que eu conheci recentemente, mas eu fiquei encantado com tudo que ele faz e vocês também vão gostar, porque ele é o fundador da Link School of Business. Álvaro, muito obrigado de você aceitar o convite da Uniregistral e vir conversar aqui com os nossos jovens. Eu que agradeço o convite e a recíproca do encantamento é verdadeira, doutor Renato. Eu gostaria que o Álvaro contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Porque nós estamos falando com uma mocidade aí que está pretendendo alcançar objetivos, querendo vencer na vida, né? Como é que foi a sua história? Eu acho que eu sou aquele garoto que quis ser jogador de futebol e conseguiu ser jogador de futebol, porque hoje eu faço exatamente aquilo que eu gostaria de fazer e eu sou um apaixonado pelo meu trabalho. Eu sou daqueles que levanta da cama, eu não preciso botar o snooze no despertador, eu já levanto contente mesmo. Minha história foi muito diferente ao longo do tempo. Eu tenho vou fazer 46 anos agora. Eu me formei em administração na Fundação Getúlio Vargas em 1999 e eu me lembro de ter feito o GV porque eu queria trabalhar no pregão da Bolsa de Valores. O dia que eu fui até a Bolsa de Valores, na época ainda tinha aquele aquário com todos os operadores ali embaixo, telefone, né? Não era eletrônico como é hoje. Eu fiquei encantado com aquilo e falei para o meu pai, eu quero trabalhar com investimentos, é isso que eu quero. E fui fazer a GV por isso. E aconteceu que na GV eu tive, durante a faculdade, vou colocar na conta da sorte, mas a oportunidade de estar numa faculdade de negócios à época que a internet nascia para o mundo. Então, aquele sonho de alguém que gostaria de trabalhar na Bolsa acabou se virando um pouquinho para o sonho de alguém que gostaria de empreender. Então, eu acabei abrindo um site, na verdade, um grande marketplace para o setor químico, com 20 anos de idade, uma empresa de tecnologia, e aconteceu, doutor Renato, de um fundo de investimento bater na minha porta, literalmente, no escritório da empresa, e comprar a empresa que eu tinha feito uma proposta, eu aceitei, era uma proposta irrecusável em termos de valores para um garoto de 21 anos, na minha cabeça eu falei, poxa, se eu fiz esse site e vendi por isso, eu consigo fazer muitos outros. Eu falo que aquele foi o meu dia primeiro no empreendedorismo. Ali eu percebi que bastava acertar uma vez empreendendo que você teria o dinheiro que você quis sempre ter, o reconhecimento do meio que você quis sempre ter e uma sensação de autorrealização muito grande. E essa é a mais importante, né? Mais importante de todos, você se sentir útil. A partir dali, abri uma gestora de recursos chamada Tarpon Investimentos, um fundo de investimento em ações e também em private equity, em companhias fechadas. Levamos essa empresa para a Bolsa de Valores, fizemos nosso IPO em 2007. E a gente teve sempre como co-investidores nossos fundos de universidades americanas, os endowments, que investiam aqui no Brasil através da Tarpon Investimentos. Então eu brinco que eu falo que eu sou o cara que mais já visitou faculdade que eu conheço. Acho que eu visitei umas 200 faculdades e é verdade. Na verdade, umas 140 e poucos. Eu tenho listado. Porque eu visitava como alguém que ia prospectar um novo investidor. Então eu visitei muita faculdade americana, faculdade europeia. E me chamava muita atenção a diferença da nossa forma de ensinar negócios e a forma americana de ensinar negócios. Relação teoria-prática, distanciamento do mercado de trabalho, a educação ser voltada para formar um dono de negócios e não só um executivo. Até que um dia, em 2018, eu falei, vou começar uma faculdade do zero, e aí minha carreira, que veio de tecnologia e passou para mercado financeiro, virou educação, e hoje a educação ocupa 100% dos meus dias e horas de trabalho e 100% do meu coração também. Que maravilha, mas isso é algo que merece ser partilhado, né? Porque nós temos aquele modelo de educação convencional em que a principal preocupação é a memorização de dados, né? E hoje nós temos uma sociedade, uma era em que os dados estão todos disponíveis, com um clique você encontra uma
informação atualizada, colorida, musical, né? É muito difícil a escola tradicional competir, né? Aquelas aulas prelecionais, expositivas, repetitivas, né? Então, conta o seu projeto, porque os meninos vão ficar entusiasmados com essa ideia. Bom, eu acho que a gente viveu momentos diferentes na humanidade em relação à disponibilidade do conhecimento, né, doutor Renato? Havia uma época que os conhecimentos precisavam ser registrados em pedra, depois começaram a ser registrados em livros. Eu estava assistindo recentemente um filme de São Francisco de Assis, Irmão Sol, Irmã Lua, É lindo, lindo, até né? as músicas Do são Franco lindas. Zeffirelli, maravilhoso. E mostrava no filme a dificuldade que alguém tinha para ter acesso a uma Bíblia, para ter acesso à leitura daquilo, né? E depois a gente viu que os livros acabaram detendo boa parte do conhecimento, as universidades no mundo acabaram se proliferando, e você acessava um novo conhecimento através de uma pessoa que você conhecia, ou de uma biblioteca, um bom livro, né? Ou de uma universidade que você frequentasse. Isso mudou, principalmente de forma mais recente com a internet, né? Hoje aquilo que eu vou me colocar na mesma geração do senhor, porque eu também busquei, apesar da nossa diferença de idade, eu tive que buscar informação da mesma forma que o senhor buscou. Ou era na Barça, ou na Kugan-Larusse, ou em algum livro, era o meu jeito de ser. Hoje, um jovem não precisa mais correr atrás da informação. Basta ele ter um celular na mão dele, que ele tem toda a informação ali disponível. Hoje não existe uma aula que é dada numa faculdade que não se tenha disponível na internet. Sim. A gente pode não ter os mesmos personagens, a mesma semântica, mas o conteúdo está lá. Claro. E então a gente precisa mudar a educação para isso. Sim. Que o terrível hoje, Álvaro, é você selecionar o que vale a pena você assimilar e aquilo que você tem que deixar de lado, porque você não vai poder absorver tudo que está disponível, né? Há uma inflação de dados, de informações. Então, eu acho que esse é um segredo. O que vale a pena você focar, né? Agora, é lógico que, ao lado de informações, você precisa investir nas competências socioemocionais, né? Eu fico muito preocupado com a nossa escola tradicional, que ela quer fazer avaliação à base da capacidade mnemônica. O que você aprendeu? O que você decorou? E você precisa saber se o aluno está feliz, se ele está entusiasmado, se aquilo trouxe um brilho para os olhos dele, né? E isso você faz na Link, né? A gente procura fazer, sim. A gente é muito defensor do binômio homem mais máquina. Por quê? Porque aquilo que a gente precisava saber de cabeça ou ter decorado antigamente, hoje a gente não precisa mais. De posse de um telefone celular ou de um bom computador, a gente tem a máquina sempre com a gente, disponível. Se eu quiser o guia 4 rodas, não precisa mais andar no nosso carro. A gente tem um Waze que nos coloca, não precisa pular da página G5 para H8, aquelas coisas que a gente tinha, né? não muito tempo atrás, né? Então, o que eu acho? Se a gente conseguir deixar com a máquina aquilo que a máquina faz bem e deixar com o ser humano aquilo que o ser humano faz bem, a gente vai ter um bom resultado. Se complementam, né? Se complementam. Então, o importante é reconhecer as virtudes de cada um. E, por vezes, a gente quer treinar o humano como se ele fosse máquina. A gente não precisa mais. A gente precisa treinar o humano dentro das virtudes do humano, que envolve empatia, que envolve gerenciamento de crise, que envolve etiqueta, que envolve respeito, ética, valores. Então, isso é fundamental. Capacidade de enfrentar o inesperado. O inesperado. Capacidade de resolver problemas. Quantas pessoas a gente vê que se desesperam diante de um problema e outras o fazem com mais serenidade. Então, como desenvolver essas habilidades? Isso é fundamental para qualquer ensino. Claro. Desde o infantil até o ensino superior. Então, conta um pouquinho como é que a Link funciona. A Link é uma faculdade que nasceu para formar empreendedores, para formar donos de empresa. Então, a gente decidiu formar essa faculdade num tripé. Um tripé formado por um pilar de ferramentas de negócios, com aulas de finanças, marketing, tecnologia, vendas,
aulas, na sua maior parte, dadas por profissionais de mercado, com toda a titulação exigida pelo Ministério da Educação, claro, mas com gente que trabalha e exerce no dia a dia aquilo que procura lecionar. Então, esse é o pilar que a gente chama de Business Tools, ferramentas de negócio. Um pilar que a gente chama de People Skills, que é um pilar de desenvolvimento humano, e aí a gente tem aula de autoconhecimento, de gerenciamento de crise, de soluções de problemas, de empatia. Eu falo que até de etiqueta tem aula, porque se você vai ao Palácio de Buckingham, por exemplo, você precisa se vestir e se portar de uma maneira. Se você vai tocar uma obra civil, você precisa se vestir e se portar de outra maneira, né? Mas esse é um segundo pilar que a gente chama de People Skills. E o terceiro pilar é o pilar da aceleradora. É um ambiente controlado para que se construam serviços e produtos que atendam necessidades da sociedade como um todo e aquilo virem empresas. Hoje a gente se orgulha muito em dizer que com 4 anos de existência a gente tem 84 empresas criadas dentro da Link. Então mostra que a metodologia que foi idealizada tem dado bons frutos. Claro. Funciona, não é? Funciona, é. Então, é uma incubadora, né? Usa-se muito Isso mesmo. incubadora de talentos, é uma usina de ideias, né? E de criatividade. Agora, o alunado, ele sabe como é que o que ele vai encontrar lá, ou eles procuram, ou você tem uma outra forma de recrutamento daqueles educando que você vai formar? A gente virou uma referência nas redes sociais. Eu acho que quando você procura pela Link ou pelos professores da Link, a gente acabou optando por oferecer o máximo de conteúdo que a gente pudesse, doutor Renato, para que todos pudessem se beneficiar disso também, né? Já que a disponibilização do conhecimento está aí, por que não fazê-lo? Então, eu acho que a Link nasceu digital e a pandemia, aquilo que para todos, para muitos, foi um entrave muito grande nos modelos de negócio, para a gente foi excelente. Porque quando todo mundo se colocou dentro de casa e tinha à sua disposição o YouTube, o Instagram, o LinkedIn, ali a gente era mais forte. Então a gente ganhou na base da atenção uma atenção muito maior do que as outras escolas de negócio tinham, coisa que eu não conseguiria no meio offline. Então a gente acabou virando a referência e essa referência fez com que a gente atraísse bons professores, bons alunos e hoje termos uma relação candidato-vaga superior a 7 na escola de negócio, que faz com que a gente possa pelo menos ter uma boa peneira para selecionar por semestre 100 alunos que nós acreditamos que tenham o mesmo fit, né? o mesmo encontro ali de virtudes do que a Link se propõe a formar. Maravilha. E há também uma experiência internacional, né? Vocês propiciam como é que é estágio, como funciona o contato com o mundo? Isso é muito legal. A gente incluiu obrigatoriamente no conteúdo programático 6 programas internacionais. Então, no segundo semestre, o aluno recebe exclusivamente de Stanford uma aula de Communication Skills, de habilidades de comunicação. Né? No terceiro semestre, todos os alunos viajam para o Disney Institute, para um programa dentro da Disney, um programa de encantamento ao cliente. No quarto semestre, os alunos da Link participam de um jogo de startups, organizado pela Universidade de Wharton, Universidade da Pensilvânia, por Wharton, e é um jogo jogado por toda a Ivy League. Então você tem Wharton, Columbia, Brown, Princeton, Yale, Harvard, e a única faculdade do mundo que não é a Ivy League que joga isso é a Link. É interessante. Maravilha. E o pessoal vai bem. No quinto semestre, a gente tem um programa de liderança empreendedora da Universidade Babson. No sexto semestre, a gente tem a ida de todos os alunos a Tel Aviv num programa de tecnologia e criatividade da Universidade de Tel Aviv. Programa esse que está suspenso por conta da guerra, porque ele era presencial lá, infelizmente, era um programa maravilhoso. E no último semestre, todos os alunos viajam à China, Beijing, Xangai e Shenzhen, e vivem um programa de mercado asiático. Isso tudo é obrigatório, está incluído na mensalidade, e os alunos têm essa vivência. Além disso, nós montamos 3 centros da faculdade fora do Brasil. Um deles em
Palo Alto, outro em Boston e outro em Berlim, na Europa, onde a cada bimestre 12 alunos vão e vivenciam aquele ambiente universitário, empresarial, de institutos de pesquisa. Eles voltam, parece que eles foram para a Lua quando eles vão. Mas é uma delícia. Que maravilha, né? Então, para isso, Álvaro, o inglês é essencial, né? Essencial, nós cobramos e faz parte do nosso processo de seleção, e nós entendemos, principalmente do lado dos bolsistas ou pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar inglês, que isso não deveria ser um empecilho. Então, nós ajudamos os alunos com aulas. Para quem não fala inglês, é quase que obrigatório as aulas de inglês lá dentro, para que em 1, 2 anos ele já seja capaz de acompanhar tudo isso. Mas a gente não abre mão, a gente quer formar um aluno voltado para o mundo, então é importantíssimo o inglês. Claro, quantos alunos vocês têm? Hoje nós temos 700 na graduação e 50 no MBA. E o MBA, já existe MBA? Já formamos 3 turmas. Oh, que maravilha! 21, 22, 23. Agora começamos a turma de 24 agora em agosto. E há um foco no MBA, há compartimentação ou é um MBA generalista? O MBA ele é voltado, primeiro, para quem já é formado há mais de 5 anos, ou tenha mais do que 5 anos de experiência de trabalho, ou seja, é o aluno que chega mais velho em idade, no sentido de mais experiente. Para quem quer ou empreender ou intraempreender. É para quem está dentro das grandes corporações e quer pensar diferente ali dentro. Então ele acaba juntando essas 2 turmas. Mas vem médico, vem advogado, vem gente de grande corporação. O MBA está aberto para quem não cursou a Link. Para quem não cursou a Link, sim, aberto. Aliás, como a gente está formando a primeira turma de graduação agora, eles ainda tem que esperar passar uns 5 anos, né, para que eles cursem. Então sempre é gente de fora e não necessariamente para quem cursou administração. Pode ser qualquer carreira. Que maravilha. Você teve advogados no MBA? Alguns, todas as turmas. A gente teve pelo menos 10% da turma formada por advogados. Porque é uma área que precisaria de uma imersão naquilo que é novo, naquilo que o mercado está exigindo, né? Porque uma das profissões aí que o Fórum Econômico Mundial fala que vai desaparecer é até a do advogado, assistente jurídico, analista jurídico, né? Toda aquilo que a máquina puder fazer melhor, né? Corre risco. Agora, alguém que tenha todas essas habilidades, que tenha interesse por uma visão quase que holística do mundo, não é? E predisposto a atender necessidades que ainda não foram completamente solucionadas, né? Esse tem futuro, né, Álvaro? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia ainda que simplista. Eu acho que um piloto de automóvel que entende de mecânica, ele é um piloto mais completo do que o que não entende. E um mecânico que sabe pilotar, ele também é um mecânico mais completo. Claro. Então, eu acredito que o mundo novo, ele vai ser pautado muito nesse conhecimento intra-áreas, para que novas sinapses possam ser feitas, para que ele possa considerar possibilidades que uma pessoa muito específica não consegue vislumbrar. Então, a gente tem toda a oportunidade hoje de arcabouço tecnológico e de informação para que a gente forme cada vez mais pessoas mais completas, inclusive do ponto de vista de ser humano. Né? Claro. Agora, Álvaro, é muito bonita, é instigante essa experiência da Link, mas ela teve de começar com um alunado que veio de uma outra escola. Sim. Né? Então, nós sabemos que o grande problema brasileiro, né, um país que tem ainda quase 14 milhões de analfabetos em sentido estrito, mas tem quantos milhões de analfabetos funcionais? O nosso problema está no ensino fundamental e no ensino médio, né? O ensino médio é a rota de fuga. O jovem que não aguenta a aula expositiva, acha que a escola não tem nada a ver com a realidade, com a vida, né? E ele foge. Então é a tal da geração nem estuda, nem trabalha, e eu falo, não está nem aí, né? Tem um terceiro nem. Então, como é que é a sua clientela? Você tem ideia de onde veio? A gente tem uma distribuição geográfica muito grande.
Eu acho que essa é uma diferença importante da Link. Apesar de estar localizada em São Paulo, a Link, a distribuição geográfica dela é muito parecida com o PIB, é interessante. Você tem 35% mais ou menos de São Paulo, depois você tem uma contribuição boa ali de Rio de Janeiro, Minas Gerais, a parte sul do país, tem um pouco de Nordeste também. Hoje a gente tem quase todos os estados. Se não me falha a memória, falta Rondônia e Amapá, o resto nós temos todos, inclusive Acre. Então, em termos de distribuição geográfica, ela é bastante ampla. Socioeconômica, ela é menos do que a gente gostaria. Hoje, dos 700 alunos, a gente tem 160 bolsistas, mas nós entendemos que a bolsa estudo não é suficiente hoje para um aluno se manter em São Paulo. É um custo de vida alto, para ele poder morar e se alimentar. A gente ainda não consegue prover uma bolsa nesse sentido, então ela é menos do que eu gostaria. E as outras diversidades em minorias, a gente não coloca muita atenção, porque senão você acaba se tornando refém um pouco disso, né? Porque como os relativos são relativos, eu falo que o nosso papel tem que ser sempre de defesa do respeito, e o respeito engloba todos os relativos pelo fato de ser absoluto, né? Então, a gente procura construir um ambiente de intraaprendizado entre geografias diferentes, classes socioeconômicas diferentes, crenças diferentes, né? Mas sempre com o objetivo de resolver problemas. Eu falo aqui, você não vai levantar uma bandeira qualquer que seja, porque a hora que você levantar, os professores e eu vamos falar, resolve esse problema você, então você está numa faculdade de empreendedorismo. Claro. Mas é apaixonante, né, você vivenciar isso. E você falou no início que 100% hoje da sua atividade é a Link. Profissional, 100%. Eu sou o primeiro a chegar, a última a ir embora, quase a maioria dos dias. E você conseguiu professores afinados com o seu objetivo, com o seu ideal de... Temos conseguido, pelo fato de ser pequeno, difícil escalar isso, né? Os primeiros professores, eu falo que o homem lá de cima mandou pra gente, porque veio de caderninho de telefones nossos, e a bandeira da educação, ela toca o coração de muita gente. Então o sujeito fala, poxa, óbvio, vai ser o meu jeito de devolver para a sociedade aquilo que eu consegui recolher de resultados de experiências vividas. Então, muitas pessoas optam e aceitam voltar para uma sala de aula até como uma forma de devolver para a sociedade algo que recebeu. Então, isso é muito bom. Mas a gente sabe que à medida que vai crescendo, nem todo mundo vem imbuído do mesmo propósito. Então, o treinamento se faz necessário, né? A escolha dessas pessoas... por vezes quem quer dar aula não é quem a gente quer, e quem a gente quer fala, nossa, eu adoraria, mas eu não consigo botar 2 horas semanais na minha agenda, ou 4 horas. Minha maior dificuldade hoje, a nossa maior dificuldade é atrair professores bons que tenham tempo na agenda. Claro. O que nos Estados Unidos é muito comum, a pessoa se sente honrada, né? Você tem o CEO do JP Morgan que pega um trem 1 hora de Nova York para descer na Pensilvânia e dar uma aula em Wharton e voltar para o escritório depois. Isso não é comum aqui. Um dia pode ser que chegue. A gente vai educando aos pouquinhos essa turma também. Você vai formar uma geração mais apta a fazer isso, né? Tomara. Agora, Álvaro, você sabe que nós estamos aqui, a Uniregistral é um braço acadêmico da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Havia essa ideia de cartório como alguma coisa muito burocratizada, muito rançosa, né? E o Constituinte de 88, ele deu um passo muito inteligente, segundo a minha modesta opinião. Ele criou uma estratégia que revolucionou aqueles antigos cartórios. Hoje, inclusive, cartório é uma denominação que nem se usa mais. Tecnicamente, nós falamos em delegações extrajudiciais, não é? Perfeito. Então, o Estado delega uma atividade estatal, ele que deveria fazer isso, aquilo que o cartório faz, mas ele entrega essa atribuição para alguém concursado. Perfeito. É o Tribunal de Justiça que faz o concurso, e ele entrega a gestão dessa delegação para que ela seja exercida em caráter privado. O Estado não coloca um tostão
na atividade e leva um percentual bem considerável, né? Então, eu acho que é uma estratégia inteligente porque reduz a máquina, o tamanho, a dimensão da máquina estatal, né? E isso foi fundamental para que os antigos cartórios passassem a ser muito mais eficientes. Então, essa gestão com a inspiração da iniciativa privada fez com que eles se informatizassem, se digitalizassem, avançassem. Então, hoje nós temos serviço eletrônico, nós podemos falar que todas as delegações do Brasil conversam entre si, né? Há o ONR, que é a Organização Nacional dos Registros Públicos, e isso mostra que nós estamos numa era em que nós precisamos estar preparados para novos desafios, porque o próprio desenvolvimento, o próprio progresso das funcionalidades vai fazendo com que a gente possa se aproveitar de alguma coisa híbrida e surgir uma coisa que ninguém esperava. Eu falo, é o mundo da obsolescência mordendo seu calcanhar, né? Você precisa estar sempre atualizado. Você tem alguma experiência com delegação extrajudicial? Você teve? Nenhuma. Nem para fazer assim, você não tem você não é proprietário de um imóvel? Como usuário, certamente. Como usuário, certamente. O registro dos apartamentos que eu comprei e vendi ao longo da vida, como usuário, certamente. Então, você notou alguma diferença ou não? Porque você é novo, então você já deve ter experimentado essa nova era. Antigamente, os cartórios eram uma concessão do Estado. Perfeito. Então, por exemplo, Getúlio Vargas distribuía cartório entre os seus amigos. Então, era uma espécie de feudo, né? E era uma sucessão hereditária. Hoje, desde 88 para cá, terminou. E eu sinto, né, porque eu ingressei na magistratura em 76, eu peguei o regime antigo e peguei também o regime novo. A mudança é extraordinária nessa possibilidade que a delegação tem de ter uma administração mais profissional e naquela concepção de que há concorrência, porque você tende a falar, é monopólio estatal, então eu faço o que eu quero, aqui claro. Comigo ninguém mexe. As serventias não, elas têm que competir, elas têm que ter uma gestão inteligente, tem que primar pela eficiência, pela redução de custos, mas oferecer um serviço melhor, etc. Você acha que não seria interessante o pessoal das delegações passar pelo seu MBA, por exemplo? Eles não ganhariam alguma metodologia, alguma estratégia para administrar até melhor essas delegações? Sem dúvida. Eu acho que aqueles que têm a cabeça aberta para se profissionalizar, ou pelo menos para reconhecer, eu falo que Sócrates ganhava qualquer discussão filosófica pelo fato de falar que ele sabia que não sabia, né? Não tem como você perder uma discussão filosófica. Pelo menos eu sei alguma coisa. Então, eu acho que quem tem a cabeça de entender que chegou em algum ponto, e esse ponto pequeno ou grande, ele é ainda ínfimo perto de tudo aquilo que pode existir, eu acho que se torna pelo menos mais propenso a melhorar. Então, o que eu sinto de todos os setores, quando a gente vê a iniciativa privada assumindo, a gente vê melhoras como usuário. Não só no meio de cartórios ou de registradoras, né? Mas hoje eu acho que se alguém pudesse trafegar por uma via, uma rodovia pública ou uma privatizada, certamente por qualidade optaria pela privatizada. Claro. Se você tivesse que colocar seu filho num hospital público ou num privado, todo mundo optaria, a grande maioria, pelo hospital privado, né? Até os órgãos públicos vão se tratar no privado, claro, né? As pessoas as públicas, lideranças, né? As lideranças políticas, públicas. Então, eu acho que isso se dá pelo fato de você ter uma propensão maior à mudança. Sim.
Então, Então, acho que eu, serve para tudo. eu fiz questão de trazer você aqui, Álvaro, porque eu sempre lutei durante décadas para que os nossos concursos, os concursos de recrutamento das pessoas que vão exercer função estatal, jurídicas, carreiras jurídicas estatais, que os concursos deixassem de ser apenas testes de memorização, mas avaliassem outros atributos, né? Por exemplo, o delegatário, ele precisa ser um gerente, ou seja, ele sabe bastante direito, decorou. Quando ele chega na delegação, ele tem dezenas, às vezes centenas de funcionários, então ele tem que administrar, ele tem que saber como pagar, como controlar as finanças, como gerir, como evitar problemas entre os funcionários, etc. E eles não têm. Não tem ideia. Não têm ideia. Então, o que é que na nossa área assim, jurídica em sentido amplo, nós fazemos pós-graduação em sentido estrito, ou seja, redigimos dissertações e teses, e hoje eu estive no Instituto de Estudos Avançados da USP, conversando com os diretores, e nós temos no banco da USP, só no banco da USP, nós temos 121 mil teses. 121 mil. Quantas dessas teses modificaram a nossa realidade, né? Então eu fico preocupado com pesquisas que são assim aprofundadas, mas sobre um ponto muito específico da ciência jurídica, vão servir para deleite de quem elaborou, né? Vão ser lidas pelo revisor, que foi contratado para dar uma sistematização na linguagem, na metodologia, e pela banca que vai arguir o doutorando, né? E depois fica aquilo num escaninho, não serve para nada. Então, eu acho que a gente precisaria inocular na nossa área, estou falando dos delegatários, mas nós poderíamos pensar em Ministério Público, magistratura, defensoria, procuradoria do Estado, polícia, um MBA que fosse pensando em como melhorar a prestação do serviço. Fundamental. Porque é serviço público. Fundamental. Né? Então, até porque o concurso ele é frio, você não conhece a pessoa do outro lado. Nada. Nós erramos em todos os concursos, né? Eu digo que nós começamos errado, Álvaro, porque o que a empresa privada faz quando ela precisa de um CEO, de um executivo? Ela contrata um headhunter ou uma empresa. Hoje é uma profissão você saber recrutar. Nós fazemos comissões ad hoc, ou seja, na magistratura, você coloca um desembargador de seção de direito privado, um desembargador de seção de direito público, um desembargador de seção do direito criminal, mais um desembargador que é o presidente e um elemento da OAB, que normalmente ele assimila a cultura dos que são natos ali, os membros natos, porque até alguém que está em tese, interessado em ser desembargador também pelo 5º Constitucional. Perfeito. Então ele não vai ser uma voz dissonante, ele vai aderir àquilo que se faz. Nós estamos aí, só no estado de São Paulo, vamos chegar a 200 concursos. Então, quanto tempo faz que nós fazemos a mesma sistemática? Você acredita que uma empresa privada pode entregar para uma comissão ad hoc recrutar um quadro de executivo? Não precisa ser um processo mais consistente? Eu acredito que sim, que sim. Eu falo às vezes, uma comparação simples. Para você trazer alguém para trabalhar dentro da sua casa, você não vai fazer uma prova. Eu acho que quando a gente está frente a frente e troca algumas palavras, ainda que não seja uma banca avaliadora, sim, a gente pega outros elementos, claro, além das competências técnicas, né? A gente não pode deixar para trás os nossos sentimentos. Então. Eu falo, a gente não contrata uma secretária doméstica assim, não contrata um motorista assim, não contrata um cuidador. Cuidador assim. Por que a gente contrata? Eu falo, as universidades são um exemplo disso. As universidades aceitam alunos sem conhecer o aluno.
sim. Conhece através de uma prova escrita, de uma redação, de uma múltipla escolha, de uma competência técnica, conhece, mas não conhece aquele aluno. Sim. Ali pode ter um cara que nem quer saber de estudar, Sim. por mais inteligente O que seja. problema, anomalia mental, Uma que é anomalia muito, mental, porque que não seja. pessoas que decoram tudo, que sabem tudo, que têm um poder de memória imenso, às vezes, Não tem quer algum, dizer que... Opa! não é? Opa, muito, E muito. isso Então, acho que a gente precisava aprimorar também isso em outras seleções, por exemplo, concurso público. eu tenho sempre essa preocupação. Agora, nós aqui da Arispe, não é? A Arispe é só uma das especialidades das delegações extrajudiciais. Nós temos o registrador civil das pessoas naturais, que lavra assento de nascimento, casamento e óbito. Nós temos os tabelionatos, o tabelionato de notas. O tabelião é um consultor jurídico, é um conselheiro. Quando você quer fazer alguma coisa jurídica, você vai lá e ele vai dizer para você se é escritura, se é procuração, se é testamento, etc. Tem o tabelionato de protestos, que a delegação que diz que você é inadimplente, ou que vai tentar fazer você pagar, né? E tem o registro de imóveis, que assegura um dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o direito de propriedade. Só é dono quem registra, né? Perfeito. Então, é muito importante que nós tenhamos a cabeça aberta, em vez de fazer assim, só o mestrado e doutorado, fazer um MBA na Link para você ampliar a sua janela para observar o mundo, né? E isso vale para os delegatários, aqueles que receberam a titularidade de uma delegação por concurso público, mas eles estão investindo em talentos que eles têm ali. Eles veem pessoas, eles sabem selecionar, né? Ou pelo menos detectar quem tem futuro. Então, esses podiam fazer MBA com a Link para abrir um pouco os seus horizontes, né? Senão nós ficamos assim, sempre naquela mesmice, né? E não é só crescer o universo jurídico quantitativamente e gastar 1,2% do PIB, né? Eu estou falando para nós, as delegações não, porque essas vivem do trabalho dos seus integrantes, né? E o Estado leva lá 47%, mais ou menos, né? Mas o universo jurídico como um todo ganharia muito se tivesse uma largueza, uma amplificação dos seus horizontes. Mas eu estou falando demais para você falar. Eu gostaria que você dissesse se a inteligência artificial vai nos... é a última invenção ou eu acho que você já até disse, mas eu gostaria que você repetisse. Inteligência artificial é nossa amiga ou nossa aliada? É nosso inimigo ou aliado? Eu acho certamente nosso aliado. Como um bisturi, pode ser usado para salvar uma vida, pode ser usado para matar, né? Então ela é nada mais, nada menos do que um elemento disponível. A utilidade quem vai dar é o usuário, né? Mas certamente eu vejo a relação homem mais máquina como algo que vai fazer diferença entre as pessoas no futuro. Aquele que tem a máquina como aliado, a gente já vê isso, uma pessoa de posse de um celular e que sabe usar bem o seu celular, ela vai navegar bem no trânsito, ela vai reservar um restaurante, ela vai reservar um quarto de hotel, ela vai buscar aquilo que ela precisa, ela vai saber quanto está o jogo do time dela, ela vai conseguir mandar uma mensagem para o filho, ver se ele chegou bem. A sua capacidade é ampliada pelo uso da máquina. A inteligência artificial nada mais é do que um cérebro terceirizado. Então, se a gente quiser escrever uma peça jurídica, se a gente quiser fazer um roteiro de 3 dias com 200 euros por dia de orçamento em Paris, a gente pode fazer isso para a gente mesmo? Pode. Posso ligar para pessoas que já foram a Paris, fazer isso, ou posso pedir para o ChatGPT ou a inteligência artificial construir isso, e obviamente eu como ser humano de posse de um objetivo, que é fundamental para partir para alguma coisa, para você saber se está indo em direção àquilo ou não,
mas de posse desse objetivo definido, eu avaliar o que a inteligência artificial me trouxe e poder julgar se aquilo me aproxima ou me distancia do meu objetivo, eu acho que isso vai fazer muita gente andar mais rápido na direção daquilo que quer. Sim. Seja correr uma maratona, seja se relacionar melhor com a sua mulher ou com o seu marido, seja construir uma empresa ou mudar um país. Claro. E isso tudo nos ajudou a otimizar o tempo, né, Álvaro? Porque o tempo, eu falo, é um insumo que ninguém devolve para você, né? Tempo perdido é alguma coisa, é uma página virada que não volta mais. Você não pode recuperar tempo, né? É um insumo que a gente precisa valorizar. Então, veja como nós ganhamos tempo mediante a utilização de tudo que está disponível aí, Muito, não é? muito tempo. Você tem alguma intenção, Álvaro, de fazer com que os seus ex-alunos se tornem professores, não só na Link, mas que pudessem levar essa semente de uma nova concepção de educação para o ensino fundamental ou médio? Ah, Ou você, com certeza absoluta. Eu acho que isso dá para mudar bastante. não é? Eu vejo. É, é bonito ver o ferro sendo magnetizado pelo ímã e ganhar as virtudes do ímã, né? Uma vez eu li isso, aprendi com um bom amigo, achei tão bonito, que o ferro vira ímã, Vira né? aí. Então, acho que quanto mais a gente imanta as pessoas com esse propósito de construir um mundo melhor, de ser agente de mudança, de se dar como exemplo antes de cobrar alguma coisa de alguém, eu acho que naturalmente aquele propósito primeiro vai se desdobrando com maior força ou menor força, tanto faz. E então é natural de que quem passou pela Link tenha, pelo menos é uma expectativa que eu tenho, uma esperança, vou pôr na conta da esperança, vai, que de certa maneira tenha se magnetizado um pouquinho e possa desdobrar isso para outras frentes com o que quer que seja aquele trabalho. Então eu acho que tem duas frentes muito bonitas. Uma delas é a da docência, de você poder dar aulas em uma faculdade, ou ensino médio, ou ensino infantil, fundamental, tanto fundamental 1, fundamental 2, tanto faz, mas que ele leve aquele novo jeito de educar diferente. E outra frente é uma frente da filantropia, né? A frente de dar oportunidades para outros que não tiveram as mesmas oportunidades que você. Então, se ficou uma sementinha lá, quando vai germinar, eu não sei, mas eu espero que germine logo. Agora, você criar uma escola de ensino fundamental médio não está nos seus planos. Ainda não, nos quem seus projetos, sabe? mas de repente, Ainda não. né? Porque assim como a USP tem um colégio de aplicação, né, onde procura formar o alunado ideal para os seus cursos, né? Talvez a Link chegue um período que fala assim, vamos começar esse método, nessa metodologia mais cedo, né? Porque aí você ganha etapas, de repente. Por isso que eu perguntei do seu alunado, de onde vinha. Você tem, por exemplo, assim, você deve ter uma pesquisa de saber, por exemplo, os de São Paulo vieram de que colégio? Eu tenho uma pesquisa, tenho colégio por colégio lá, mas a grande maioria, pelo fato da Link ter uma mensalidade que é elevada comparado com a média de outras escolas, eu acabo tendo a maior parte dos colégios privados. Os colégios internacionais, tem muita gente, né? Mas não só desse. Aí eu tenho todo o lado dos bolsistas que vêm de colégio, inclusive público, né? Inclusive estaduais, municipais. Como é que funciona o sistema de bolsas? É pela classificação? Por necessidade socioeconômica. Existe, primeiro, a classificação, então ele tem que entrar entre os aprovados. Eu não faço distinção de bolsista, não bolsista nos aprovados. Então, quando a gente seleciona, quando chegam lá os 700 alunos e eu seleciono 100, é uma não seleção... É cota. Não é cota, é uma seleção às cegas. Sim. Então, ali dentro eu vejo, depois, quem precisa de bolsa, quem não precisa. Aqueles que precisam, eu faço todo um processo comprobatório daquela real necessidade, e em precisando a gente concede uma porcentagem, que pode até ser integral, a gente tem casos de bolsistas integrais, em que ele tem acesso a uma escola que custa pouco mais de 10 mil reais por mês, pago de forma integral por nós mesmos, acionistas da Link, né?
Eu não tenho intenção de ter incursões no ensino médio e no ensino fundamental agora, mas eu faço uma coisa, doutor Renato. Eu incentivo todos os empresários que eu conheço a abrir uma escola. Eu acho que o André Esteves vai muito bem lá com o Intel, né, o Instituto de Tecnologia, o Jorge Paulo Lemann fez a Eleva, o Guilherme Benchimol fez a XP Educação. Eu acho que quanto mais a gente ter pessoas da iniciativa privada também entendendo que educação muda o país, Sim. puxa vida, por que que a Ambev em Jaguariúna não tem uma escola privada ali servindo os filhos de funcionários ou Sim. todo mundo que mora ali do lado? Sim. Eu tenho certeza que o Carlos Brito vai tocar uma escola melhor que ninguém. E competitivo como nós empresários somos, acho que ficaria até bom. A competição seria usada de forma saudável Claro. para a educação do Então, país, né? e isso corresponde à vontade do Constituinte, né? Que nós esquecemos, Álvaro, que, na verdade, o único titular do que restou de soberania, quando a gente fala de soberania estatal, esse poder incontrastável, essa onipotência, né? O único titular é o povo, né? Que Sim. está na nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, né? Que o exercerá diretamente nos termos desta Constituição, mas o Constituinte foi muito tímido, ele não colocou, por exemplo, recall, que é uma coisa que é interessante, né, do sistema anglo-saxão, que é a possibilidade de você revogar, do povo revogar uma lei que esteja completamente contrária ao conceito de justiça que o povo, ou de legalidade e legitimidade que o povo tem, e até recall judicial, de cassar decisões judiciais. É claro que precisaria mudar todo o nosso sistema aí, precisaria ser voto distrital, misto e tal, porque você não pode convocar o povo inteiro para revogar uma lei que foi Claro. Promulgada em Eldorado Paulista, né? Tá certo. Mas a educação, o Constituinte tratou muito bem a educação. Quando a gente vê o artigo 205, fala a educação é direito de todos, qualquer idade, as pessoas têm direito a se educar, você tem que aprender uma coisa nova a cada dia, senão é um dia perdido. É verdade. Mas esse direito de todos é dever de quem? Do Estado, da família e da sociedade. Então, todos nós temos que fazer alguma coisa pela educação. E essas lideranças que conseguem auferir da comunidade lucros legítimos, não é? Que são vencedores, eles poderiam destinar alguma coisa para a educação, e não é materialmente, não, é algo assim, mais do aspecto afetivo, se interessar pela escola. Se não quiser ter uma escola, se aproximar de uma escola. Eu acho. Não eu é acho. mesmo? Opa, eu acho que faria toda a diferença. Eu acho que quando a família, quando a sociedade se interessa pela escola, eu brincava e ninguém gostava muito, que eu falava assim, a educação é uma coisa muito séria para deixar só para o governo. Não é E verdade? é verdade, é isso mesmo. É isso Tem que mesmo. ser uma educação, né, Bom, na sem... escola mesmo a gente fala, não adianta a escola apontar uma direção e a família apontar outra, né? Acho que instituição de ensino mais família tem a capacidade muito mais forte de direcionar uma pessoa, de formar uma pessoa. Claro. Então, acho que com o Estado e os contribuintes, os constituintes, acho que é a mesma coisa, né? Verdade. Então, mas olha, Álvaro, eu estou muito contente de conversar com você, fugir da minha regra, porque eu falo assim, eu quero não falar nada, deixar só o meu convidado falar. Mas é uma conversa, imagina. E eu falei demais, então você me perdoe. Mas eu espero uma outra oportunidade de trazer você com outras, para continuar essa conversa, que eu acho que é uma conversa muito interessante. Tenho certeza de que os jovens estão vendo, não é só aquela nossa escola tradicional, convencional, disciplina por disciplina, depois faz uma avaliação para ver o que você decorou. Não, você tem que abrir a sua caixinha dos sonhos aí e viajar, né? Para tentar, como é que eu posso melhorar
a minha rua, a minha cidade, o meu país? Como é que eu posso melhorar o meu convívio com as pessoas, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos jovens, para que eles tenham mais um momento aí o privilégio de te ouvir, Álvaro. Eu acho que eu deixo a mensagem, a mesma que eu deixo para os meus filhos quase todos os dias. Eu tenho dois, doutor Renato, um de 18 anos e um de 15, né? E por vezes vem aquela síndrome messiânica de querer mudar tudo, resolver problema de todo mundo, ou culpar alguém de algum problema que a gente vive, né? Eu falo que o mundo melhor, para a gente e para a sociedade como um todo, ele tem que nascer dos pensamentos, das palavras e das ações de cada um, né? Eu falo para os meus filhos, construir um mundo melhor é uma ida a um banheiro, público ou privado. Se você vai a um banheiro depois que você usou aquele local, ele tem três condições. Ou ele vai ficar pior com a sua passagem, porque você fez xixi fora do vaso, porque você não deu descarga, ou porque você deixou a pilha molhada, ele vai ficar pior. Ele pode ficar igual, se você fez tudo direitinho, ele vai ficar igual. Ou ele pode ficar melhor, porque se você passou por ali e pegou um papel que estava na pia que alguém deixou e jogou no lixo, ou enxugou a pia de uma outra pessoa, a sua passagem por aquele lugar tornou aquele meio melhor, né? E eu acho que é assim também com as pessoas que a gente encontra no dia a dia. Ao encontrar uma pessoa e ao nos despedirmos de uma pessoa, a gente pode ter deixado aquela pessoa pior com a nossa interação, igual ou melhor. Sim. Então, acho que cabe a cada um dos jovens, e não tão jovens assim, ou jovens há mais tempo, colocar isso na cabeça. Eu acho que é assim que uma sociedade mais bonita vai ser criada. Senão, a gente vai ficar sempre esperando que alguém faça aquilo que a gente precisa fazer. Então, eu procuro pautar a minha vida nisso. Nem sempre acerto, claro, mas é consciente para mim, até onde meu braço alcança. E é assim que eu levo o dia a dia. Muito bom, nós conversamos com Álvaro Chocair, que é o fundador e CEO, você chama diretor, como é que é o título? Fundador mesmo. Fundador da Link School of Business. Procurem conhecer a Link, vocês verão que experiência bonita que está se desenvolvendo aqui em São Paulo, não é? E cujos frutos eu tenho certeza nós vamos ouvir falar mais ainda e muito proximamente. Muito obrigado, um abraço para todos.